Oi, gente, agora sim, depois que nós já discutimos nos vídeos anteriores os conceitos básicos que vão dar o nosso norte aqui de estudo, né? Nós já discutimos o conceito de verbo e o conceito de tempo verbal. Nós vamos dar sequência então com o nosso conteúdo principal desse bloco, que é o primeiro tempo verbal que nós vamos estudar. Esse que está na tela aqui, o present simple, combinando o tempo presente com aspectos simples. Então esse videozinho aqui ainda não vai falar de regras. Esse vídeo é apenas para falar do uso, em que situações eu vou usar esse tempo verbal. É importante que vocês assimilem isso agora, porque quando eu estou tratando de linguagem, mais importante do que saber trabalhar a sua forma é saber para que eu uso. Então sempre tem uma ideia implícita na forma como eu me expresso. Dependendo do tempo verbal que eu utilizar, eu vou transmitir uma ideia X, uma ideia Y, tá bem? Então nós vamos ver o que esse tempo verbal presente e simples, o present simple, vai expressar. Em primeiro lugar, vamos dar uma comparada então, com o que nós temos com o português, né? Vocês já devem ter estudado isso em português nos anos do ensino fundamental aí. O tempo verbal present simple, ele corresponde ao presente do indicativo da língua portuguesa. É o primeiro tempo verbal que a gente estuda em português. Se vocês pegarem, vão pegar o verbo trabalhar, por exemplo, e conjugar no presente indicativo. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Então, isso é o tempo verbal present simple, que em português significa presente do indicativo, tá bem? Então, para que serve esse tempo verbal, né? Ele é usado principalmente para expressar ações habituais, estados permanentes, verdades científicas e preferências. Mas como assim ações habituais, estados permanentes? Então, a gente já chegou a discutir um pouquinho disso no conceito de verbo, tá? Então, eu vou mostrar com exemplos cada uma dessas quatro situações aqui, para vocês entenderem, então, que situações eu expresso utilizando esse tempo verbal. Então, a primeira delas aí, as ações habituais. As ações habituais nada mais são do que as nossas rotinas. Toda vez que eu precisar falar da minha rotina, por exemplo, se eu perguntar, descreva um dia típico na sua vida, você vai começar contando. Eu acordo às 7h30 da manhã, eu tomo café, eu pego o ônibus para ir para a escola, eu estudo, eu ligo o meu computador. Isso são atividades rotineiras. Então, quando eu precisar falar do que eu faço, dessas minhas ações de hábito, de rotina, eu utilizo esse tempo verbal. Eu coloquei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Nessas sentenças, a primeira aqui. Lucas usually plays soccer on Wednesdays. Traduzindo, o Lucas normalmente joga futebol nas quartas-feiras. Então eu tenho aqui uma sentença, lembrando, né, na sentença eu tenho um sujeito que é o Lucas, eu tenho o verbo que é o jogar, e eu estou expressando com esta sentença a rotina do Lucas, o que ele faz nas quartas-feiras. Significa que toda quarta-feira ele costuma praticar esse esporte, jogar futebol. Outro exemplo. Every Sunday mornings, my mother goes to the church. A sentença está aqui, ó. O sujeito é my mother, a minha mãe, e o verbo é o goes, ir, né? Todo domingo pela manhã, minha mãe vai à igreja. Essa é a rotina, eu estou falando. O que a sua mãe costuma fazer nos domingos pela manhã? Nos domingos pela manhã, ela costuma ir à igreja. Então, é a rotina da minha mãe expressa nessa frase aqui. Um último exemplo. I never watch TV. O sujeito sou eu, I, e o verbo é o watch, assistir. Eu nunca assisto televisão à noite. Embora seja uma sentença negativa, isso também faz parte da minha rotina. Quer dizer que na parte da noite do meu dia, uma coisa que eu não faço, é a minha rotina, meu hábito é não fazer isso e assistir televisão. Nós vamos ver isso no próximo vídeo que eu vou tratar nos próximos vídeos que eu vou tratar das situações negativas, interrogativas, tá? Mesmo sendo uma sentença com contexto negativo, ela também está expressando uma ação rotineira. Tá? Então, essa é a primeira situação. Ações habituais e rotinas. Se eu precisar falar desse tema, eu vou utilizar o tempo present simple. Tá bem? 2. Para falar de ações que demonstram estado permanente. Eu já comentei para vocês no outro vídeo, no primeiro vídeo lá sobre verbos, que os verbos expressam não apenas ações, mas também estados. Então, se eu quiser expressar uma ação permanente, algo que não muda com os verbos de estado, aqueles que eu mencionei no outro vídeo, eu vou utilizar também esse tempo verbal present simple. Vamos ver os exemplos aqui. Ó. I live in São Borja. Vou identificar primeiro o sujeito eu e o verbo live, morar. I live in São Borja. Isso é um estado, não é uma ação praticável. Eu não posso, eu vou ali, vou morar em São Borja e volto já. Não é uma ação que eu faço, simplesmente ela é aquilo. O verbo morar, então, é um verbo estático, é um verbo que mostra uma ação permanente. É uma situação que não vai mudar possivelmente se eu falar dessa forma. Eu moro em São Borja. I live in São Borja. Situação permanente. Segunda situação. Jane has a dog as a pet. Então, a Jane é o sujeito, o verbo é o has, ter. A Jane tem um cachorro como animal de estimação. Ter também é um estado permanente.
Eu não posso dizer que ter é uma ação. Eu não vou ali agora ter um cachorro, amanhã eu não tenho ele mais, então ter é permanente. É diferente comparando com a ação. Aqui eu sempre faço essa comparação com a ação para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, tá? Um outro exemplo de situação permanente é o verbo ser. Aqui nós temos uma frase: You are a Capricorn. O sujeito é o you, você. O verbo é o are, verbo to be, verbo ser ou estar. Traduzindo, você é de Capricórnio, do signo Capricórnio. Também é um estado permanente. Não tem como mudar esse estado. Eu não posso, hoje eu sou Capricórnio, amanhã eu sou Escorpião, entende? Então, essa que é a ideia do estado permanente. Quando eu precisar expressar algo que não muda, algo que é estático, eu utilizo esse tempo verbal que nós estamos trabalhando, o present simple. Tá bem? Terceira situação. Verdades científicas ou fatos universais. Tá? Esse aqui é o texto típico da escrita acadêmica, né? São fatos que não vão mudar. É uma verdade científica e não tem como mudar isso. Olha os exemplos aqui, ó. Water freezes at 0 degrees Celsius. Ou seja, traduzindo, eu tenho o sujeito água e eu tenho o verbo freeze, que é congelar, e eu tenho a sentença a água congela a 0 graus Celsius. Tá bem? Para vocês entenderem por que eu estou utilizando o presente, se eu mudar o tempo verbal e ao invés de dizer que a água congela a 0 graus, eu disser a água congelava, vamos botar no passado, a água congelava a 0 graus, não parece mais que eu estou apresentando uma verdade científica, parece que eu estou mostrando para vocês uma coisa que não é mais. Tá? Então entendam, isso que é importante, entender que tipo de ideia eu quero expressar para saber qual o tempo verbal que vai expressar essa ideia. Tá bem? Então, essa das verdades científicas fica bem claro isso. Se eu mudar o tempo verbal, se eu não expressar essa frase aqui, que a água congela a 0, se eu não expressar ela no presente simples, parece que eu não estou apresentando para vocês uma verdade universal, uma verdade científica, né? Parece que eu estou cogitando uma coisa diferente. Ó, a água congelava a 0, não congela mais. A água congelará no 0, mas hoje ainda não congela. Então, fica meio estranho mudar esse tempo verbal, tirar do presente para passado, para futuro. Tá? Só para vocês entenderem isso, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Plants produce oxygen, ou seja, as plantas, sujeito, verbo produzir, plantas produzem oxigênio. Também é uma verdade científica, né? Eu não posso dizer que as plantas não produzem mais, ou as plantas produziam e não produzem mais. Eu quero expressar esse fato, vai ser o presente simples que eu vou utilizar. Eu mencionei para vocês, a linguagem, normalmente, se vocês lerem algum artigo acadêmico, alguma produção científica, vocês vão encontrar partes desse texto expressas nesse tempo verbal, tá bem? Quarta e última situação, para falar de preferências, eu também vou utilizar o tempo presente simples. O que é preferência? O que eu gosto, o que eu não gosto. Gostar, não gostar, amar, odiar, tudo isso são preferências. E se eu for expressar isso, eu preciso do tempo presente simples. Observem os exemplos aqui. Número 1. I like red meat. O sujeito I, eu, e o verbo like, gostar. O verbo de preferência. Eu gosto de carne vermelha. Ou seja, esta é uma preferência minha. Eu quero dizer do que eu gosto e que eu não gosto. Se eu mudar esse tempo verbal, assim como nos exemplos anteriores, né? Se eu mudar, parece que eu estou expressando outra coisa. Ah, eu gostava de carne vermelha, agora não gosto mais. Então, é por isso que quando eu quero expressar o que eu prefiro, eu uso esse tempo verbal. Outro exemplo. Mark hates to study at night. Eu tenho o sujeito Mark e eu tenho o verbo hates, odiar. O Mark odeia estudar à noite. Então, é uma coisa que ele não gosta de fazer. Ele prefere outra coisa. Tá? Então, não entendo como preferência só o gostar, né? O não gostar também expressa as preferências da pessoa. Então, aqui o verbo odiar entra nesse caso aqui das preferências. A último exemplo, né? We love traveling in our holidays. Ou seja, eu tenho o sujeito we, nós, e eu tenho o verbo love, amar. Traduzindo, nós amamos viajar nas nossas férias. É uma preferência no sujeito nós, eu e mais alguém, e coisas que nós gostamos de fazer. Tá? Então, as preferências são esses verbos aí. Gostar, odiar, amar, detestar, todos esses verbos que dão essa ideia de alguma coisa que a pessoa gosta ou odeia, são as preferências, e quando eu for expressá-las, eu utilizo o tempo present simple. Tá bem, pessoal? Eu acho que é isso. Esse vídeo acho que termina aqui, exatamente. Então, o próximo eu vou falar, então, aqui nós falamos do uso do tempo verbal, e o próximo, que vai vir com um pouco mais de quantidade de conteúdo, vai ser a forma. Agora nós vamos ver, então, onde é que entram as regras e as conjugações no próximo vídeo. Tá legal? Então, esse termina por aqui. Ficamos pelo próximo vídeo. Tchau, tchau.